Olá, harmonizadoras faciais. Sejam muito bem-vindas a mais uma aula de harmonização facial lucrativa. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Fernanda Breitman, especialista em harmonização facial. E na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto que incomoda muitos profissionais de harmonização facial. O que devemos postar de conteúdos nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Instagram. Então eu sei que você, assim como eu, também tem muita dificuldade na hora de pensar o que vai postar todos os dias, o que eu vou colocar hoje para atrair clientes, o que eu vou colocar nos stories. Então, assim, esse tipo de dúvida sempre acaba surgindo, porque a gente não consegue fazer um planejamento efetivo, né, de todos os dias ali, às vezes da semana ou do mês, do que a gente vai postar. E a maioria dos profissionais tem essa dificuldade, porque a gente se preocupa mais em entender sobre técnicas, sobre intercorrências, melhores produtos, como entregar mais resultado para os nossos pacientes. Mas esses assuntos mais voltados para a gestão do consultório, atrair clientes, marketing, utilizar as redes sociais, acaba ficando um pouquinho de lado. E muitas vezes a gente acaba contratando outros tipos de profissionais para fazer isso pela gente. E aí, às vezes, a gente acaba acertando, conseguindo bons profissionais, mas também às vezes a gente acaba errando muito, como foi meu caso. Eu, lá no passado, errei muito na hora que eu fiz esse tipo de contratação. Porque a pessoa que cuidava das minhas redes sociais, ela fazia aquelas postagens meio panfleto, aquela imagem padronizada que tira ali do Google, utiliza como uma imagem e fala alguma frase ou tratamento para celulite. Adeus rugas. E somente isso. Lá no passado, quando surgiu o Instagram, até que funcionava, mas agora esse tipo de conteúdo já não atrai mais o paciente. Ele olha aquilo e já pensa, ela quer vender alguma coisa. Então é normal o paciente passar batido, porque imagina, pensem um pouco, olha a quantidade de informações que vocês recebem no Instagram de vocês, a quantidade de venda, a quantidade de assuntos relacionados a vender alguma coisa, um produto, alguma novidade, mas tudo relacionado à venda. Então tudo isso acaba cansando o próprio paciente. E ele acaba meio que passando, se ele percebe que é uma venda, ele acaba logo passando. Então a gente tem que encontrar hoje em dia maneiras diferentes e criativas para estarmos utilizando nas nossas redes sociais para conseguir atrair esse paciente para o nosso consultório. E aí, eu escolhi esse assunto hoje justamente por isso, né? Por ser uma, assim como minha, de muitos profissionais. Eu recebo muitas dúvidas relacionadas a isso. Então, antes da gente começar a aula, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva para receber notificação assim que um novo vídeo, um novo conteúdo for postado aqui. Então, você vai ter sempre cuidar de assuntos relacionados tanto a técnicas, como tem a gestão, como marketing, atração de clientes, precificação. Então, vou encontrar assuntos os mais aqui, porque esse canal foi construído especialmente. Então, ajude a construir ele da melhor maneira possível. Deem dicas do que vocês gostariam de ouvir. Pode colocar abaixo desse vídeo sugestões de assunto ou pode também me mandar direct ali do Instagram. Sugestões de algo, se ficar alguma dúvida também, fique muito à vontade para colocar seu comentário na aula. Então, por que a gente tem o Instagram para falar? O Instagram é uma das ferramentas hoje mais utilizadas, é a que mais cresce em investimento, em visualização, muito diferente do próprio Facebook, que já a maioria das pessoas, principalmente já do público mais jovem, já vem meio que abandonando. Mas também a gente precisa para fazer as nossos assinados, nossos cursos. Mas nós vamos exclusivamente no Instagram, porque ela é uma rede social mais dinâmica e que a maioria das pessoas tem acesso e utiliza o Instagram. E por que ela é tão importante? Ela é uma vitrine para o nosso consultório. Muitos de nós não possuem uma fachada visível para conseguir colocar o nome, especialidade. Mas assim, a gente não pode expor o nosso produto da mesma forma que uma loja de roupa vai fazer. Então não tem como você colocar várias fotos de antes e depois ali na fachada da sua empresa sobre todos
as queixas que normalmente a gente recebe do nosso paciente. Então fica impossível. E também não vai ficar esteticamente bonito. A gente não vê isso por aí. Então o máximo que a gente vê é sobre tópicos que a gente acaba tratando no nosso consultório, se tiver espaço nessa fachada. Então, assim, o Instagram, você consegue abordar os mais diversos assuntos e sempre que surgir um conteúdo novo, uma queixa nova, um produto novo, é muito fácil de estar divulgando ali no Instagram, dificilmente de uma vitrine, diferentemente de uma vitrine. Então, por isso que a gente precisa investir, porque ela é uma mídia social de forma gratuita, que todo mundo acessa e que a gente consegue falar dos mais variados assuntos e conseguir expor para o nosso paciente tudo o que a gente faz, os benefícios, que tipo de produtos a gente utiliza. Então, por isso a importância de estarmos utilizando as redes sociais. E o que a maioria dos profissionais confundem na hora de quais conteúdos postar no Instagram? Então, a grande maioria acaba postando tudo que vê e tudo que faz. Então, imagine um profissional de harmonização facial. Aí ele acorda de manhã, daí ele posta o café da manhã. Aí ele posta que está lendo um livro. Aí ele posta que está na academia. Aí ele posta que ele foi fazer compras. Aí ele foi no mercado, viu um negocinho legal. Aí ele posta do cachorrinho, posta do gato, do filho, do não sei o quê. E no final do dia, não teve uma postagem sequer referente à harmonização facial. Então, não é o fato da gente fazer aquela blogueiragem aleatória sobre todos os acontecimentos do dia. Não tem nada a ver. O nosso cliente, ali, o perfil do consultório, não é voltado para isso. Ele precisa ter assuntos relevantes ao assunto de harmonização facial. Minha cachorrinha está irritada. Ó, essa aqui é a Dara. E aí, a gente não pode estar postando assuntos aleatórios nas nossas redes sociais profissionais. Então, a gente precisa escolher muito bem os assuntos. Então, quer postar do café da manhã, quer fazer aquela interação de bom dia com o seu cliente e depois seguir nos assuntos do consultório? Perfeito, não tem problema nenhum. Agora, passar o dia inteiro postando tudo, menos sobre assuntos de harmonização facial ou relacionados ao consultório, é que fica ruim. Outra coisa é postar família e animais para humanizar o perfil, muito aleatoriamente. Então, assim, antigamente a gente falava sobre humanizar o perfil, então trazer o profissional, trazer o dia a dia dele, a família, ali para dar uma quebrada naquela coisa tão panfletagem. Mas hoje não é somente isso. A gente precisa às vezes trazer aquela foto e trazer um texto relacionado a nossas experiências, trazer contar uma história sobre, referente àquela foto, mas que remeta a assuntos da harmonização facial. Não é simplesmente colocar qualquer coisa, que seria ali o próximo item, postar qualquer coisa para dizer que postou. Então você mesma se coloca como meta de postar uma vez por dia. E aí hoje você não sabe o que postar. Aí pensa, vou postar uma fotinha minha do meu cachorro. Parece uma foto ali para encher linguiça. Não serve para nada. Então, nossos assuntos ali, a gente tem que colocar de forma estratégica. Tudo tem que ser pensado no que aquilo ali tem a ver. Claro que dependendo, uma conquista, algum dia especial, a gente colocar ali uma foto nossa também porque a gente está feliz, porque a gente gostaria de compartilhar, tudo bem, mas não fazer isso de qualquer forma e, né, com muita frequência. E qual a importância dos conteúdos nas redes sociais? Então, quando a gente começa a postar com frequência, o nosso cliente,
o nosso paciente, ele acaba nos conhecendo, porque a primeira vez que ele vai ver, ele vai nos ver ali nas redes sociais. Se ele tiver uma indicação, ele vai primeiro querer te conhecer, tirar as dúvidas. Ai, será que essa profissional realmente faz do jeitinho que eu gosto? Deixa eu ver como é que é o resultado dela. Eu preciso ver o que ela pensa. Então, assim, ele precisa te conhecer. E a melhor forma que tem é ele fazer isso nas redes sociais. Então, ele vai dar uma espiadinha ali no seu perfil para te conhecer melhor. Então, quanto mais conteúdos a gente colocar que gerem, né, que divulguem o nosso conhecimento, que mostrem todo o nosso domínio referente àquele assunto, mais o nosso paciente vai nos ver como referência, como uma autoridade. Ele vai perceber que a gente realmente entende do assunto e que a gente não é só mais um profissional ali. E é muito interessante a gente também se diferenciar nas redes sociais, apresentar nosso ponto de vista. Eu, no meu caso, eu não gosto de excessos na harmonização facial. Eu não gosto daquela bochecha, aquele malar que parece uma bola de ping-pong ali saltada, em que o paciente dá um sorriso e aquele negócio fica se movimentando para cima e para baixo. Então, eu não gosto de excessos. Eu gosto de naturalidade. Eu prefiro que o meu paciente saia ali do consultório mais jovem, mais belo, mais harmônico e que ninguém perceba isso. Eu fico feliz quando ninguém fala nada, nenhum dos amigos dele fala nada. Por quê? Porque tá sutil, tá discreto. Então, assim, eu prezo muito pela naturalidade e eu procuro sempre trazer tudo que tem de novidade para ser o mais natural possível no resultado do meu paciente. Essa é a minha abordagem e eu deixo isso claro nas redes sociais. Então, da mesma forma, você também pode ter um parecer. Então, se você não gosta de alguma coisa, né, sobre mais diferentes assuntos, mas relacionados à harmonização facial, você também pode se expor. Se você não gosta de alguma técnica ou você acha que essa técnica não deixa um resultado legal, você também pode dar a sua opinião. O que não é legal também trazer nas redes sociais é assuntos políticos, assuntos que geram muito... Me fugiu agora a palavra, mas que gere muito conflito, porque normalmente o que interessa para o nosso paciente é o nosso parecer político, não vai levar a nada. Então a gente tem que tentar trazer e abordar assuntos em que a gente não concorda, sobre assuntos relacionados à harmonização facial e não assuntos fora disso, entende? E aí, quanto mais conhecimento a gente acaba divulgando para o nosso paciente, mais dúvidas também a gente acaba tirando desse paciente. Então pense assim, imagina a quantidade de dúvidas que o nosso paciente tem quando vem fazer uma consulta. Quanto mais esclarecedor for nossas redes sociais, mais esclarecido ele chega ali no consultório. Então a gente não precisa estar explicando muita coisa para ele já está entendendo como funciona o tratamento, quais são os benefícios, quais são as contraindicações, o que ele vai esperar pós tratamento. Então tudo fica mais fácil e mais rápido ali na consulta. Por quê? Porque a gente já fala abertamente nas nossas redes sociais e como ele está sempre espiando, ele acaba aprendendo sobre aquilo. Então torna também a nossa consulta e nossa venda muito mais fácil. E também tudo isso, né, essa questão da gente tá produzindo conteúdos voltados para ele, com assuntos relevantes, acaba gerando uma conexão. Então ele começa a se identificar. Se você colocar, às vezes, questões do dia a dia, pacientes com alguma queixa, você não vai divulgar esse paciente. Mas se você coloca, hoje eu recebi tal paciente com determinada queixa, a gente fez isso, isso, isso. Ou você se coloca no lugar dele. Eu estava com um problema aqui na olheira e eu fiz isso. Nossa, melhorou muito minhas fotos, eu me senti mais confiante. Ele também vai, às vezes, se colocar no lugar e vai gerar essa conexão. Então, ele também percebe que a gente mesmo é que nem ele, que tem queixas na face, que sente o envelhecimento. Então, ele também se coloca no lugar em que a gente está. Então, é muito legal gerar essa conexão para o nosso paciente. E outro item que eu coloquei aqui, que é a ajuda. Gente, a gente tá nesse meio e a gente acha que nosso paciente também entende tudo que a gente está falando
e entende sobre cada um dos procedimentos. E não é. Às vezes ele lê alguma coisa nas redes sociais, no Google, e ele confunde uma coisa com a outra. O paciente vem direto pedindo para colocar botox no lábio e preenchedor para as rugas, aqui na glabela, na testa, porque ele inverte o efeito do que é o botox e o que é o preenchedor. Então, eu quero botar botox para aumentar meu lábio. Entende? Eles sabem que existe um procedimento, mas às vezes eles confundem o nome, porque não é o papel deles conhecer isso, é o nosso papel. Então, muitas vezes o paciente ele vai buscar um procedimento achando que aquele procedimento é o melhor para ele, porque ele viu ali uma divulgação e a gente sabe que não é bem daquela forma, não é o melhor tratamento para ele, mas ele acaba se iludindo, ele acaba achando que precisa daquilo. E existem profissionais que acabam fazendo mesmo sem indicação, simplesmente para ganhar dinheiro, e tem profissionais éticos que acabam explicando e recomendando qual é o melhor tratamento. Então, quando a gente traz assuntos que acabam esclarecendo sobre essas questões, até dos tratamentos, para que é indicado, quando não é indicado, isso traz mais conhecimento e a gente consegue ajudar o nosso paciente a também tomar a melhor decisão. Seja vindo fazer o procedimento com a gente, mas também seja indo em outro tipo de profissional, porque às vezes existem pacientes que te acompanham de longe, de outra cidade. Porque hoje as redes sociais é muito ampla e ele às vezes te acompanha porque ele gosta de ouvir o que você tem para falar, ele confia em você, só que ele não consegue vir até seu consultório. Mas mesmo você estando longe, você consegue ajudar esse paciente. Então, olha como as redes sociais são poderosas, olha o alcance que a gente pode ter. E muitas vezes esse paciente